A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, prezado sobreiro. E eu quero saudar todos os nossos ouvintes, participantes, espalhados por esse Brasil, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Rio Grande. E nós estamos ouvindo e recebendo notícias de todos esses lugares. É uma bênção e agradecendo para vocês, meus irmãos, que estão anunciando. Eu quero então pedir que não se esqueçam de se inscrever no canal e deixe o seu like. E eu quero também pedir, se você puder, avisa para outros a respeito deste canal. Vamos então à leitura da palavra, que encontra-se em Romanos, capítulo 6, e versículo 22, 23. Vamos lá. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, meus irmãos. Que coisa gloriosa, né? Vamos ver agora, assim, analisar duas recompensas. O salário do pecado é a morte. Mas a palavra também nos diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado entrou no mundo através de Adão. Quando Deus criou o homem e criou, digamos, o mundo, a terra, tudo, nós vemos naqueles capítulo 1 por ali, e depois fez o jardim, não existia pecado, meus irmãos. Nós não temos nem base para entender como seria. E diz a palavra que Deus pegou o homem que criara e colocou no jardim. Ali estava o casal, o jardim, Adão e Eva. Não sabemos quanto tempo eles viveram. Não sabemos. Mas desobedeceram. Aí veio o salário do pecado. A desobediência à palavra de Deus, meus irmãos. O Senhor falara especificamente, expressamente para Adão. Olha, Adão. O jardim está cheio de árvore frutífera, coisa boa, que eu dei para vocês. Mas tem uma árvore que vocês não podem comer daquela árvore. Mas ao mesmo tempo, junto daquela árvore, tem a outra árvore chamada árvore da vida. O Senhor não proibiu deles comer da árvore da vida. Meus irmãos, que coisa tremenda. No momento que parece que Eva está sozinha, Satanás entrou. Entrou através da limária, que era mais astuta. Entrou no jardim. Coisa, meus irmãos. E enganou. Ela deixou de confiar na palavra. Ela participou da palavra, da árvore do mal. Deixou de obedecer a palavra. E ela pecou. E daqui a pouco podemos dizer que Adão chegou. Ela já estava no estado de pecado, sem vida espiritual, tornara-se mortal. E disse, ô Adão, tá aí, ó. Eu comi da árvore da vida, da ciência do bem e do mal. Não me fez mal nenhum, eu estou vivo aqui. Talvez ela esperasse que ia morrer naquele ato, né? Mas ela morreu espiritualmente. E Adão desobedeceu. Aí recebeu a morte. Hoje, o salário do pecado é a morte. O pecado entrou no mundo. Não foi só no jardim, entrou no mundo. E com o pecado entrou a morte. E podemos entender assim, a morte espiritual, a morte física. Porque o pecado já tinha começado lá nos altos céus. É coisa que está além do nosso entendimento para entender, meus irmãos. Não dá para entender como é que aquele querubim ungido para proteger, sinete da perfeição, ele entra numa dessa contra Deus, mas entrou. E agora
O pecado entrou na terra. E nós temos nessa terra, nós somos descendência de Adão, meus irmãos. A miséria que deu o pecado, a morte, as guerras, violência. Adão e Eva sentiram logo o problema do salário do pecado. Seus 2 filhos, Abel sendo morto, Caim expulso, e agora fora do jardim, coisa tremenda, né? O Caim matou Abel, e o outro filho foge da presença, e ele já estava fora do jardim, que coisa tremenda. Meus irmãos, mas no dia de hoje, nós temos o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Nós somos pecadores. A nossa natureza é pecadores. Na nossa natureza está a morte. E a morte espiritual para o homem. Mas nós nos entregamos para Jesus, meus irmãos. Nós saímos daquele coisa, daquele tremendo. Nós podemos ser pecadores, mas pecadores arrependidos. Pecamos, é claro, mas não é pecado mais para a morte. Porque Jesus, Ele agora está conosco. Ele levou os nossos pecados. Minhas irmãs, meus irmãos obreiros, nós somos abençoados, irmão. Nós não estamos no jardim do Éden, mas temos a esperança de voltar para o jardim superior. O paraíso com Cristo, toda a vida, num lugar de bênção. Nós não estamos esperando o salário do pecado, pois nós temos agora o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Você tem a vida eterna de você. Não é a vida eterna permanente ainda, meus irmãos. É uma vida eterna transitória. Se ficarmos firmes, se obedecemos, se continuarmos com Cristo, nós temos Cristo. E se Cristo estiver em nós, nós temos vida eterna. É o que diz a palavra lá em João. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, façamos tudo, por meio. Para Cristo estar dentro de nós. Cristo é a nossa vida. Porque Ele estando conosco, nós temos vida eterna. Isso é uma coisa gloriosa. É diferente. O salário do pecado é a morte. É a morte espiritual que fala agora aqui. Mas o dom gratuito de graça. Você não comprou nada, nem eu. Ele que fez. É a vida eterna. Vamos ficar com a vida eterna em Jesus. E Ele vai nos abençoando. Vamos orar. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, damos-te graça pela vida eterna, Senhor. E eu quero neste momento pedir por todo o teu servo, tuas servas, obreiros, todo aquele que me ouve neste dia, Senhor. Que fique na tua graça, na tua bênção, ajudando, Senhor. Sentindo a tua presença. Pai eterno, eu peço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.